fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes.
Vamos orar juntos? E eu gostaria de começar este período de oração citando o Salmo 118, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Invoquei o Senhor na angústia, no estreito, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ao fundo você está ouvindo a música do cantor cristão Chuvas de Bênçãos. E nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor e Ele vai continuar concedendo bênçãos em abundância. Antes de apresentar os pedidos que aqui chegaram, eu queria agradecer a Deus pela vida do Rafael e do Alexandre, que tem nos abençoado com a edição de todos os nossos cultos. É um trabalho silencioso, um trabalho quase que anônimo, mas que demanda muito esforço. Que Deus abençoe essas vidas. Também quero continuar agradecendo a vida do Pedro e da Josiane. Eles têm feito a limpeza, a desinfecção do nosso templo. O Pedro trabalha inclusive como jardineiro da igreja. Então que Deus continue dando forças a este casal. Agradeço a banda que neste sábado, dia 9 de outubro, esteve ali gravando músicas para serem apresentadas nas nossas celebrações. Ao Elbio, que esteve à frente ali daquela apresentação, a todos os que participaram. Eu quero também colocar diante de Deus todos aqueles irmãos que têm dado um feedback para a igreja de tudo que acontece. Algumas pessoas elogiam, mandam sugestões, algumas pessoas dão um simples bom dia. E é um feedback muito abençoado para as nossas vidas. Chuvas de bênçãos, aguarde as chuvas de bênçãos do Senhor. A Josélia Sátiro, ela agradece ao Senhor pelo privilégio de estar com saúde ao lado dos seus filhos, o Fernando e o Cauã. E ela pede que Deus esteja abençoando a vida do pastor Silvio, a vida da Valéria e toda a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Josélia, pela sua lembrança. Amém a sua palavra. Ela entrega toda a igreja nas mãos do Senhor Jesus e todos os irmãos e irmãs da igreja, que Deus os livre de todos os males. Amém, por este motivo de oração. Eu também, a Gorete Fernandes, pede a Deus pela sua saúde, dos seus irmãos e amigos, que conceda a cura da nossa terra e que fique conosco nesta caminhada. A Eliana Fichernes pede para que Deus continue a abençoar a sua família e a IBVA com muita saúde. A irmã Ivani Bordim agradece a Deus pelo seu cuidado por cada um da sua família e por cada irmão da IBVA e pede que o Senhor fortaleça a sua irmã, que ficou só com a morte do seu cunhado, e que abençoe os seus sobrinhos. A Tânia Zocolan agradece a Deus pelo seu cuidado na sua vida e do Kleber. Pede pela recuperação da Cátia, sua irmã. Pede pelos nossos governantes para que sejam sábios ao tomarem decisões. A Márcia Pascoal pede por Luciana, uma moça que tem depressão e descobriu que está grávida. E ela crê que Deus permitiu esta gravidez para que ela possa ter uma mudança em sua vida. Ela toma muitos remédios. Que Deus abençoe a Luciana. Ana Carvalho, que perdeu seu paizinho nesta semana, e ela agradece a todos os irmãos que estiveram orando por ele, e agora pede o conforto de Deus para a família, para continuar a sua caminhada. O Adivaldo Donegatti pede oração pela recuperação do seu amigo Juscelino, que fez cirurgia do estômago. Sônia e José Cortinaitis agradecem a Deus por mais uma semana vivida e guardada por ele. Pedem que Deus console a nossa querida irmã Ana e seus familiares
pela perda que tiveram esta semana e que ela se sinta abraçada pelo grupo Ágape e por toda a família em BVA. A nossa querida irmã Eunice quer agradecer a Deus e aos irmãos que oraram pelo Roberto, que está bem melhor, graças a Deus e às orações dos irmãos. E eu gostaria de lembrar que neste sábado, nosso querido irmão Jefferson completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Jefferson, aí que lhe conceda muita saúde e muita graça. A Márcia Silvestre agradece a Deus por mais um ano de casamento. 22 anos de lutas e vitórias, com muita compreensão e amor. Que Deus abençoe este casal para a glória de Deus.
Pai querido, nós te agradecemos porque neste momento nós podemos nos unir a Ti como família espiritual em oração. Muito obrigado pelas respostas que o Senhor tem nos dado, pelo Teu cuidado, porque ainda que andemos por vales de sombra e da morte, Tu estás conosco. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a andar na Tua presença e a perceber a Tua atuação em nossas vidas. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida da Josélia, agradecer pela vida do Fernando e do Cauã, que Tu continues abençoando aquela família, Senhor. Coloco a Gorete diante de Ti, que Tu cuides da saúde dela, dos seus irmãos, dos seus amigos. Eu te peço pela Eliana Fichernes, abençoa a sua família, dá saúde, sobretudo, ó Deus, a irmã Isabel. Abençoa a família IBVA, todos os teus servos, onde estiverem, que estejam sendo guardados por Ti. A irmã Ivani, ó Pai, que pediu pela sua irmã, que ficou viúva, pelos seus sobrinhos, conforta aqueles corações em momentos tão difíceis. E obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um da sua família. A Tânia, ó Pai, agradece porque o Senhor tem cuidado dela, cuidado do Kleber. E, ó Pai, ela coloca a Kátia, sua irmã, nas Tuas mãos. Abençoa os nossos governantes para que eles tenham sabedoria e tomem decisões que possam beneficiar o Teu povo. A Márcia coloca a Luciane diante de Ti. Cuida da Luciana, ó Pai. Tu sabes como é dura a depressão, conforta aquele coração, sê com aquela gravidez e que realmente seja um instrumento de mudança naquela vida. Pai, conforta a Ana, que perdeu seu pai. Ó Deus, Tu sabes como é dura uma perda dessa, o vazio que fica, mas que Tu possas preencher cada coração, que tudo, ó Deus, possa contribuir para a união daquela família, que haja perdão, que haja acordo entre cada um deles. Ó Pai, eu também me lembro da Isabel, que perdeu sua irmã neste sábado. Cuida da Isabel, ó Pai, conforta o seu coração, os seus irmãos, cuida dela, Pai. Te peço também que Tu estejas abençoando o Juscelino, que fez aquela cirurgia do estômago, dá-lhe uma pronta recuperação. Abençoa a Sônia, o Curtinais. Ó Deus, Tu tem cuidado deles, ó Deus, tem suprido suas necessidades. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a irmã Eunice, o Jefferson, que fez mais um ano de vida, e obrigado pela resposta na vida, ó Deus, do Roberto, que está bem melhor. E também colocamos diante do Senhor a Márcia Silvestre, ó Deus, o Alfredo, este casal tão amado e que tem tido uma boa vida conjugal. Cuida deles, que eles possam ser guardados a cada dia pelo Senhor. Ó Pai, eu te agradeço também por pessoas que o Senhor tem colocado no caminho da Tua igreja. O Senhor tem abençoado a Tua igreja com gente dedicada, gente consagrada, gente que está disposta a servir. Continua abençoando cada um deles, aqueles que a gente às vezes nem percebe o que estão fazendo, mas que o Senhor esteja com eles, em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Pai querido, eu quero colocar nas Tuas mãos, consagrar-te as ofertas que a Tua igreja tem recebido para dar prosseguimento às ações no Teu reino. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, ricamente
essas pessoas tão generosas, que mesmo em dias tão difíceis, mesmo distante do espaço físico, continuam sendo fiéis, mantendo a tua igreja. Dá-nos sabedoria para utilizarmos esses recursos de tal maneira que eles possam promover crescimento, bênção e edificação. Ó Pai, aqueles que não têm podido contribuir, ó Pai, abre uma porta, Deus, uma solução financeira para essas vidas, aqueles que estão empregados, aqueles que estão ganhando pouco, estende a tua mão. E aqueles que deixaram de contribuir, mas podem contribuir, ó Pai, que o Senhor toque nesses corações, dando-lhes um espírito de liberalidade para prosseguirem fazendo aquilo que é da tua vontade. Muito obrigado também por aquelas pessoas que estão doando produtos, ofertas para a cesta básica, ajudando a suprir as necessidades dos mais carentes. Ó Pai, que tu enchas o celeiro dos teus servos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos à quarta semana da nossa campanha 40 Dias de Amor. Eu espero que você esteja sendo abençoado com a leitura do livro 40 Dias de Amor, Princípios de Relacionamento de Jesus. Se você não adquiriu, procure uma livraria e você vai encontrá-lo e vai ser muito edificado com esta leitura. Eu espero que também você esteja acompanhando as nossas devocionais diárias, meditando naquilo que ali é colocado e ao assistir aos cultos, participar dos nossos cultos, que você esteja preenchendo os esboços que estamos lhe enviando. No último domingo nós enviamos, depois do culto, fizemos uma experiência. Enviamos o esboço para ser preenchido e enviamos as apresentações com a parte que precisa ser completada. Mas eu sugiro que antes de olhar para os slides, você tente preencher de cabeça. Então vá prestando ao culto. Isso não é para complicar a sua vida, mas o que acontece é que quanto mais nós participamos de uma atividade, mais nós somos capazes de guardar. E eu espero que você leve no seu coração isto que nós estamos apresentando aqui. 40 dias de amor. Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele tem nos abençoado grandemente. Nós gostamos muito de pedir bênçãos a Deus. E, aliás, nós temos bênçãos até demais. Deus tem realmente nos dado bênçãos das quais nós nem somos capazes de perceber. Então, o amor leva a abençoar. O amor que vale é aquele amor que abençoa. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o amor abençoador. Na realidade, toda vez que você age movido pelo amor, está abençoando outras pessoas. Movido pelo amor, não com segundos interesses, porque é fácil a gente fazer algo por alguém que pode nos recompensar. É fácil fazer algo por alguém que nos ajuda em alguma área da nossa vida. É fácil abençoar alguém de quem gostamos, com as quais nos relacionamos. Mas existe um amor que é um amor fingido. Então, toda vez que você age com amor, você abençoa alguém. Note que eu falei agir e não fingir. Quando a sua intenção não é o amor, você pode estar até fingindo. Lá em Romanos 12, versículo 9, nós lemos que o amor de vocês não seja fingido. Para viver o amor que abençoa, você precisa amar todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se lembrar que essas pessoas podem decepcioná-lo. As pessoas que você mais ama, pessoas de perto, pessoas de longe, todas as pessoas podem ser difíceis de amar em determinadas situações. Existem, além disso, alguns tipos de pessoas que são particularmente difíceis de amar. Você conhece pessoas com as quais é difícil a gente se relacionar? Pessoas muito melindrosas, pessoas muito desconfiadas, pessoas muito egoístas. Por exemplo, existem aquelas pessoas que são desestruturadas, pessoas desorganizadas, muitas vezes irresponsáveis, aquelas pessoas que sempre acabam deixando parte do trabalho para outro fazer, pessoas que se aproveitam disso, pessoas imaturas, pessoas que não são capazes de pedir um por favor, não são capazes de dizer um obrigado, são pessoas inconstantes, pessoas muitas vezes que dão respostas ásperas,
pessoas que estão sempre prontas para revidar. Eu conheço pessoas assim, que você faz uma brincadeira com ela, ela retorna aquela brincadeira com alguma coisa muito dura, gostam de te humilhar, usam expressões duras, pessoas folgadas, pessoas sem noção. Quando eu estava estudando no Palavra da Vida, havia uma pessoa na minha turma, lá do Rio Grande do Norte, grandão, falante. E um dia eu percebi que as revistas que eu assinava, que eles mandavam pelo correio, que ficavam lá no meu escaninho, cada aluno tinha um escaninho, chegava lá, a revista não estava lá. Até que eu descobri que esse rapaz chegava lá, pegava a minha revista, abria, levava para o quarto, só depois devolvia. No segundo semestre, houve uma troca nos quartos, era obrigado, não podia ficar com as mesmas pessoas nos quartos, e adivinha quem foi parar no meu quarto? O dito cujo. E era uma pessoa difícil, porque era uma pessoa desestruturada, não tinha organização, o quarto era uma bagunça, não tinha horário e coisas nesse sentido. Então, existem pessoas que são desestruturadas, existem pessoas que são perfeccionistas, pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que você faz, estão sempre cobrando, agressivas, insistentes, teimosas, egocêntricas, só conseguem ver as coisas quando são feitas do jeito delas, ficam atentando para os mínimos detalhes e muitas vezes humilham as pessoas. Existem também aquelas pessoas que estão sempre nos decepcionando, pessoas que deixam você para baixo, prometem e não cumprem, falam que vão ajudar e não aparecem, quebram promessas, são uma belezinha de bem-intencionadas, mas sempre decepcionam você e sempre vêm com uma desculpinha. Existem também pessoas destrutivas, pessoas que lhe machucam intencionalmente, pessoas perigosas, pessoas que querem destruir você, pessoas que lhe odeiam, pessoas que lhe perseguem, pessoas que lhe ridicularizam, têm prazer em ver você desmoralizado. Esses são pessoas difíceis de lidar. A questão é que enquanto nos lembramos de muitas pessoas que agem ou agiram assim com a gente, muitos também estão se lembrando de nós, que temos alguns desses pontos ou algumas dessas falhas. Como é que o amor abençoa as pessoas, mesmo nesses casos, mesmo com essas pessoas difíceis? Então hoje eu quero me basear fundamentalmente em 1 Coríntios 13, 5, aquele texto maravilhoso sobre o amor. Lá em 1 Coríntios 13, 5 nós lemos assim: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Vou falar de novo, tenta decorar isso aí. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Então veja, o amor abençoador não é grosseiro. Esse é o primeiro ponto. Não é grosseiro. Então, seja sincero, mas cuidadoso. Sincero e cuidadoso. Lá em Provérbios 16, versículo 12, nós lemos assim:
o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Guarde essa expressão, falar com equilíbrio. Falar com equilíbrio. Quem é sábio não tem que ficar toda hora pedindo desculpas para as pessoas, pois ele age com cuidado e fere menos as pessoas. Eu já disse aqui recentemente que muitas vezes a verdade é pesada. Você tem que falar com alguém sobre algum problema que ela tem, alguma falha, falar a verdade. Você dizer assim, eu não gostei disso, pesa, é difícil. Por isso, a gente tem que ser sincero, não vou colocar panos quentes, fingir que não estou vendo, porém, cuidadoso. Provérbios 18:13 diz assim, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Responde antes de ouvir. Já não aconteceu com você? Atropelar uma conversa, já quer ir logo aos finalmente, sem ter ouvido. Algumas pessoas confundem sinceridade e autenticidade com grosseria. Não, eu sou sincero. Escreveu, não leu, é analfabeto. E eu falo. É aquela pessoa da boca grande. Não sei se você se lembra, havia um sitcom na Globo, lá por 2006 até 2010, que foi protagonizado pelo Luiz Fernando Guimarães, era o Super Sincero. O Fernando Guimarães era o Salgado Franco. Olha o nome, não se perca pelo nome, Salgado Franco. E tem muita gente que é franca e salgada. Já comeu um negócio salgado? Pois é, o Salgado Franco era um homem que não conseguia controlar a sua compulsão de falar a verdade. E exatamente porque sempre falava a verdade, mas sem sabedoria, sem cuidado, sem usar amor, como nós falamos aqui na última semana, palavras sejam com amor, ele estava sempre se metendo em confusão. Aquela pessoa que só pensa em si, naquilo que ela pensa, ela é muito tolerante consigo mesma, muito boazinha para consigo mesma, mas é rápida em dizer logo o que pensa para rebaixar ou ridicularizar o outro. Dizer o que pensa não é ser verdadeiro, é ser mal educado. Tem coisas que a gente precisa guardar para si mesmo. Muita gente morre de sincericídio. Dizer a verdade sem cuidado é sincericídio. Há várias maneiras de se dizer uma verdade. Você pode dizer a verdade ofendendo o outro, ou dizer a verdade com amor. Uma forma muito comum de grosseria é a gente não escutar. A conversa, eu percebo que a conversa não está do meu jeito, então eu já começo a interromper. É muito comum interromper quando o outro ainda está falando. Eu tenho um pouco esse defeito. Pelo meu temperamento, eu gosto de coisas objetivas. Não é? Uma linha reta. A menor distância entre dois pontos. Mas existem pessoas que não conseguem ser objetivas. Elas vão e vêm, contam uma história toda, dão volta ao planeta para chegar ao ponto. E às vezes eu interrompo as pessoas. Muitas vezes isso nos leva a tirar conclusões precipitadas. Muitas vezes nós apontamos soluções equivocadas porque
nós queremos nos livrar de quem está falando. Muitas vezes, quando alguém compartilha a situação dela com você, ela quer mais ser ouvida do que compreendida. Ela quer mais dividir um momento com você do que buscar uma solução. Eu me lembro uma vez, um amigo me procurou e ficou conversando comigo por muito tempo. E ele falava continuamente e eu só escutando. Aí depois ele olhou para o relógio e falou, preciso ir, tal, mas você me ajudou muito obrigado. E eu não falei absolutamente nada. Porque muitas pessoas querem apenas falar, não querem que você dê uma solução para os problemas dela. O amor abençoador sabe ouvir, sabe se identificar com o outro, se colocar no lugar do outro, agir com bondade, mesmo quando algumas coisas difíceis precisam ser ditas. Lá em Efésios 4, 31, 32, nós lemos: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, não fale com amargura, com indignação. Mas como que você foi fazer isso? Como que você foi entrar numa situação dessa? Ira, gritaria. Tem gente que, no meio de uma conversa difícil, começa a gritar, bem como toda maldade. Lá em Mateus 7,3, nós lemos: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Eu olho para o cisco no olho das pessoas, mas não percebo, ou percebo e escondo que há uma viga diante dos meus olhos. Quem não ama é rápido em perceber o erro do outro. Ele não percebe a sua situação, não percebe a sua condição. Quem não ama é precipitado, ele julga imediatamente. Tem gente que julga a pessoa pela maneira como ela está vestida, pelo nome da pessoa. Eu me lembro, a minha mãe, quando nasceu meu primeiro filho, o Rafael, eu pensei num outro nome, e ela falou, de jeito nenhum, que esse nome, ela conhecia alguém que tinha aquele nome, não gostava da pessoa e não deixou a gente colocar aquele nome. A gente vai, até por isso a gente julga. Uma vez um homem conversava com o pastor da igreja e ele dizia, pastor, o meu talento é falar aquilo que vem na minha cabeça abertamente. Deus me fez desse jeito. E eu não vou esconder isso de Deus. Foi Ele que me deu e eu falo assim. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que Deus lhe deu um talento de ser precipitado para falar? Antes de querer ser sincero, pergunte-se, para que falar? Qual é a minha intenção? É para ajudar o outro ou para o meu benefício? Eu vou abençoar ou vou atrapalhar? Eu vou incentivar ou vou desmotivar? Qual a melhor forma de dizer o que eu tenho para dizer? A verdade dita com amor, com cuidado, com equilíbrio, levanta o outro, motiva a pessoa a mudar, constrói, mesmo
que a pessoa não receba bem. Em segundo lugar, o amor abençoador não é egoísta. Então, seja compreensivo, sem exigências perfeccionistas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma das maiores provas do seu caráter está na forma como você trata as pessoas que lhe servem, como os garçons, os atendentes, os recepcionistas, os secretários, os funcionários. Uma atitude grosseira e exigente com quem lhe serve mostra que você se considera superior aos outros. Veja que Jesus, no texto, humilhou-se a si mesmo e agiu como servo. A mesma atitude é que nós devemos buscar. Erich Hoffer, ele tem uma frase que diz assim: desrespeito é um homem fraco fingindo que tem força. Desrespeito é um homem fraco fingindo que tem força. Você já refletiu sobre o falar palavrões, por exemplo? Uma pessoa que fala palavrões, fala muitos palavrões. Nós conhecemos algumas até muito importantes. Qualquer tolo consegue falar palavrões. Falar palavrão não requer sabedoria, não requer reflexão, não requer nem ao menos inteligência. É impossível sem amor. É preciso ser inteligente, é preciso sabedoria, é possível preparo, é preciso reflexão para a gente falar palavras corretas, palavras de amor. Um segredo de um atendimento de primeira é tratar as pessoas com respeito, ser atencioso, sendo solidário ao estresse da pessoa. Às vezes a pessoa demorou para chegar porque alguma coisa tenha saído errado. As pessoas ficam debaixo de tensão e, nesse momento, ao invés de pensar só em si, seja solidário, alivie o peso, ajude a resolver a situação, ajude a acalmar o que está acontecendo. E sabe qual é o melhor lugar para praticar esse amor compreensivo? O melhor lugar é a casa da gente. Muitas vezes, nós somos educados em casa com as pessoas estranhas. Tem lá o pessoal, os seus amigos ali à mesa, todos comendo, e de repente um amigo seu derruba o copo com a bebida em cima da toalha, suja, faz aquela lambança ali. E o que você diz? Não liga, isso aí é para lavar mesmo. Não é? Isso é assim mesmo, a gente lava, não tem problema. Mas quando é alguém da sua família, o seu filho, o seu marido, a sua esposa que faz aquilo, o que é que você fala? Muitos casamentos morrem de grosseria, são enterrados com pequenas provocações diárias. Cortesia é mostrar amor nas pequenas coisas. Por exemplo, oferecendo o seu lugar, a sua carona, o seu ouvido, uma pequena ajuda, fazendo um elogio. Tito 3,2 diz assim: sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens. Paciência
vem de mudar a perspectiva de como você vê determinada situação. Você não conhece a história de uma pessoa. Você não conhece as feridas dessa pessoa, das suas marcas e o peso que ela carrega. Essa semana alguém estava falando comigo sobre a sua infância e os problemas que teve com a sua mãe, que era alcoólatra. E ela diz que a vida dela foi correr atrás da mãe, porque a mãe bebia, saía de casa, fugida para beber em determinado lugar, e ela ficava ali, às vezes até 2, 3 horas da manhã, esperando a mãe sair do determinado local para levá-la para casa, e ainda apanhava por ter ido buscar a sua mãe. Então, quando a gente conhece a história das pessoas, a gente se torna mais compreensível, mais compreensivo. Considere o valor da pessoa. A pessoa é mais importante do que o nosso compromisso. Isso é amar o seu próximo. Isso é na prática. Como é que você trata um mendigo, uma pessoa bêbada caminhando pela rua, uma pessoa mal vestida? Amar é ser compreensivo. Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. E a famosa regra de ouro da Bíblia, que Jesus pronunciou: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Você quer ser tratado com respeito? Respeite. Você quer ser compreendido? Compreenda. Você quer ser ajudado? Ajude. E assim por diante. O que isso quer dizer? Você tem que permitir que as pessoas passem por cima de você? Não. Significa que você precisa amar o próximo como a si mesmo. Terceiro, o amor não se irrita facilmente. Então, seja gentil, sem julgamentos precipitados. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A medida que usarem, será usada para medir vocês. E veja como Jesus continua falando sobre esse julgamento no texto. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe, o julgamento, nós somos capazes de julgar. Há um julgamento correto, né? Eu sei o que é certo, o que é errado. E há pessoas que agem erradamente. Então, uma pessoa que estupra outra pessoa, eu não vou... Eu sei que isso é errado. Alguém que rouba a carteira de alguém, eu sei que isso está errado. Mas o problema do julgamento é quando nós os fazemos baseados em pensamentos e motivações. Às vezes eu penso algo sobre a outra pessoa. Eu julgo a motivação. Não, essa pessoa fez isso por mal.
porque é ruim. Havia uma regra no futebol, eu não sei se ainda está valendo, eu acho que não. Mão na bola, bola na mão, e a ideia era a seguinte, a falta é quando a pessoa teve intenção de colocar a mão na bola, o jogador teve a intenção. Aí eu ficava pensando, como é que o juiz julga uma intenção? Como é que eu sei que ele quis fazer aquilo? E nós fazemos isso muitas vezes. Nós julgamos com base na aparência, com base no nome, com base no vestuário, se a pessoa tem uma tatuagem, se a pessoa usa brinco, se a pessoa tingiu o cabelo, enfim, nós julgamos de uma forma muito superficial. Então, segundo o texto da palavra de Jesus, para vencer o julgamento, é necessário 3 coisas. Primeiro, tratar a minha hipocrisia. Qual que é a hipocrisia aí? Eu estou vendo o cisco, mas não vejo a trave que está no meu olho. Então, não diga uma coisa e faça outra. Muitas vezes eu sou pior que a pessoa. Muitas vezes eu esteja fazendo pior que a outra pessoa. Aliás, aquelas coisas que me irritam na outra pessoa, muitas vezes revelam aquilo que eu sou. Eu tenho já falei sobre isso, pessoa que fala muito contra a corrupção. Mas se essa pessoa estivesse no poder e pudesse manusear dinheiro público, será que ela conseguiria vencer as tentações? Seja verdadeiro consigo mesmo. Não seja uma pessoa mascarada. O hipócrita, a ideia da hipocrisia, é que no teatro grego as pessoas usavam máscaras, elas tinham uma máscara. Por isso que a máscara muitas vezes é um símbolo do teatro. Então você vê uma coisa, mas lá no fundo não é aquilo. Eu certa vez estava dirigindo o meu carro, o vidro ficou embaçado, eu liguei o limpador de para-brisa e não resolveu, liguei o ar quente, liguei o ar-condicionado e não resolvi. Falei, mas que coisa, que nevoeiro terrível. Aí de repente eu tirei o óculos e vi que o que estava embaçado era o meu óculos. Às vezes, nós não estamos vendo a pessoa, nós estamos vendo a gente mesmo. O problema está em nós mesmos. Então trate a hipocrisia. Se eu julgo alguém, fulano não ajuda em nada, eu tenho ajudado? Fulano não é compreensivo, eu sou compreensivo, fulano é orgulhoso, será que eu sou humilde? Então, para vencer o julgamento, é necessário tratar a hipocrisia. Em segundo lugar, agir com integridade. Jesus disse assim, tire primeiro a viga do seu olho. Então, primeiro eu vou tratar a minha vida. Julgue você mesmo de forma correta e esteja disposto a fazer as mudanças necessárias. Julgue a si mesmo. Avalie-se naquela situação. E em terceiro lugar, para vencer o julgamento, ofereça misericórdia. Seja misericordioso com as outras pessoas. Não é? Misericórdia. Então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando eu analiso o meu coração, quando eu julgo a mim mesmo e procuro mudar aquilo na minha vida, eu vou enxergar o outro com mais clareza. Aí eu vou perceber o quanto Jesus me ama, quanto Deus me ama, o quanto eu sou imperfeito e mesmo assim eu sou aceito. Estenda aos outros o mesmo tipo de compreensão, graça, perdão que Deus deu para você. Empenhe-se em demonstrar misericórdia. Tom Halliday, no livro, ele diz assim, a alternativa para o julgamento não é a tolerância, mas a misericórdia.
Entende? Não é que eu não veja que você está errado. Não é que eu não esteja vendo aquele defeito. Mas como eu também me conheço, eu vou ser misericordioso, eu vou me colocar no lugar da pessoa. A alternativa para a atitude julgadora não é ignorar a falta das pessoas, é mostrar que Jesus perdoou todas as nossas faltas. Gálatas 6:1, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Certamente você vai se decepcionar com algumas pessoas durante essa semana, mas não caia no julgamento. Não caia no julgamento porque você não é Deus. Todos respondem a Deus por suas ações. Ele é o juiz. Deixe esse problema para Deus. Você não deve cair no julgamento porque as pessoas não podem suprir o que só Deus pode suprir. Não fique esperando que outros satisfaçam as necessidades que só Deus pode satisfazer. Dallas Willard, um escritor notável, ele disse o seguinte: eu posso deixar a Jesus a prerrogativa de entrar no templo e expulsar os que lucram com a religião, surrando-os com um chicote de cordas, mas não posso confiar a mim mesmo essa tarefa. Tem gente que fala, não, até Jesus, né, derrubou a mesa, chutou o pau da barraca, mas Jesus pode. Eu não quero ser a palmatória do mundo. E eu não tenho condição de ser o juiz de ninguém. Deixa isso para Jesus. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Compreender os juízos de Deus liberta-nos da atitude julgadora, porque sabemos que Deus é o juiz. Quanto mais eu confiar em Deus como único e justo juiz, menor será a minha atitude de julgar. Quanto mais eu confiar que Deus acerta o tempo do juízo, menor será a minha atitude julgadora. Quanto maior for a minha confiança para enfrentar o dia do juízo, menor será a minha atitude julgadora. Você pode estar certo sobre um assunto, mas se agir sem amor, isso não vai adiantar de nada. Se você está certo, mas age sem paciência, com ira, você está errado. Jesus está observando para ver como você trata as pessoas por quem Ele morreu. Olha que coisa! Jesus está vendo como é que você trata as pessoas. E quando você trata mal alguém, Jesus está dizendo assim, puxa, eu morri por ele, eu dei a minha vida por ele, e você está tratando ele mal. Em Mateus 25, lemos que seremos julgados por Deus pela forma como tratamos as pessoas. Provérbios 15:4 diz, o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, o que Jesus disse para nós é o seguinte, brilhe a vossa luz. Jesus não disse, seja um maçarico. Tem gente que não brilha. Tem gente que é um maçarico, que vive queimando as pessoas. Apenas lembre-se desse versículo, no caso de você estar vivendo um momento difícil lá no seu trabalho. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros.
O amor abençoador, em último lugar, não guarda rancor. Seja misericordioso, perdoe de uma vez por todas. Provérbios 10:12 diz: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Esse texto nos lembra de 3 coisas. Não fique com um assunto, com aquela situação na sua mente, com aquela pessoa na sua cabeça. Isso é ressentimento. Não guarde ressentimento. Não traga de volta para a mesa, para a conversa. Não fique repetindo aquele assunto, falando daquela situação. Não comente com os outros sobre isso. Isso é fofoca. E você é responsável pelas suas fofocas. Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Talvez você tenha sido profundamente ferido quando era criança, talvez pelos seus próprios pais. Como que a gente perdoa? Quando a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, isso não significa honrar os pecados dos nossos pais, o egoísmo dos nossos pais, ou ignorar a nossa própria dor, fazendo de conta que tudo está muito bem. O que Deus espera, Ele não está pedindo para você encobrir, negar, reprimir ou diminuir aquilo que seus pais fizeram por você. Deus não quer que você fuja, mas que você enfrente aquela situação. E essa é a única maneira de passar por isso. Como você se relaciona com seus pais afetará todos os seus relacionamentos, inclusive com Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que vão se casar, ou que querem namorar, antes de casar com alguém, veja como aquelas pessoas tratam seus pais. Veja como a moça trata o pai dela. Veja como o rapaz trata a mãe dela, porque nós levamos para o nosso casamento essa herança. Um mau filho será um mau marido. Muitos estão carregando essas pendências emocionais na sua vida, reagindo com dor em relação aos seus pais, repetindo atitudes negativas na vida dos seus filhos e cônjuges, refletindo na forma como você vê a Deus. Porque Deus é Pai. E se eu me relacionei mal com o meu pai biológico, como é que eu vou me relacionar bem com o meu Pai Celestial? Se você ainda carrega a raiva por um dos seus pais ou qualquer outra pessoa, você ainda permite que eles controlem a sua vida. Eu sou controlado por aquelas pessoas por quem eu sinto raiva. Você tem que lidar com seus sentimentos e é preciso perdoar. Deve enfrentar esta situação antes de conseguir perdoar. Pare de fazer-se de vítima e fugir desse assunto. Se você um dia foi vítima, você não precisa continuar permitindo que isso afete a sua vida. Você pode mudar essa história e Jesus lhe dará força para isso. Concluindo, um senhor de meia idade, ele começou a reclamar, porque dizia, puxa, a letra dos rótulos, a letra dos livros, dos impressos, está tudo diminuindo. Por que estão diminuindo? E um dia, ao perceber que ele estava ficando cada vez pior, ele decidiu fazer um exame de vista. E aí ele descobriu que tinha uma doença causada pelo envelhecimento dos olhos. O problema não estava nas letras. O problema estava na visão dele. O teste que ele foi fazer lá no oculista consistia em ir diminuindo a letra cada vez mais e ver quanto ele conseguia enxergar. Acho que você já fez se você já fez algum exame de vista,
Você já viu esse quadro aí que está sendo mostrado? As letras vão diminuindo. Que letra é aquela? Que letra é aquela outra? Então eu queria fazer um teste hoje com você. Eu vou colocar umas palavras agora no slide e você vai tentar ler essas palavras. Quanto mais claramente você conseguir ler o que está escrito nessas palavras, mais você conseguirá aplicar os princípios do juízo e misericórdia em sua vida. Vamos ver o quadro? Você está conseguindo ler? O que está escrito aí? Eu pequei, fui perdoado. Vamos repetir? Eu pequei e fui perdoado. Se você acredita nisso, se acredita que você é um pecador, mas se você acredita que também, apesar de ser pecador, Deus lhe perdoou, você terá condições de amar generosamente. Quanto melhor você conseguir enxergar essas duas verdades, menor será a sua atitude julgadora e mais misericordioso você se tornará. O batismo é o símbolo da liberdade e do perdão. O batismo é o símbolo do novo começo. Quando você se batizou, você recebeu o perdão, seus pecados ficaram lá nas águas batismais, metaforicamente falando. Você começou uma nova pessoa. 1 Coríntios 13:5 diz: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. E Romanos 5, de 8 a 9. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz. Enquanto nós éramos pecadores, vivíamos no pecado, Cristo morreu por nós. Nós recebemos perdão. Então, ao se relacionar com as pessoas, as próximas e as distantes, da família, da igreja, do trabalho, da escola, com a vizinhança, lembre-se disso. Por mais defeito que as pessoas tenham, Cristo morreu por elas, como morreu por você. E se você tem alguma queixa contra o outro, lembre-se que ele também pode ter uma queixa para você. Só para lembrar, o amor é grosseiro, então seja sincero, mas cuidadoso. O amor não é egoísta, então seja compreensivo, sem exigências perfeccionistas. Não exija a perfeição dos outros. O amor não se irrita facilmente, então seja gentil, sem julgamentos precipitados. E o amor não guarda rancor, então seja misericordioso, perdoe de uma vez por todas. A minha oração é que Deus ajude a você a compreender essas palavras, que a palavra que foi regada hoje no seu coração possa germinar e dar fruto, e que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Ame de maneira a abençoar outras pessoas. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar.
viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, é tão grande, tão alto, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, alto, tão alto, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.